Olá meninas, bem-vindas à segunda aula. Hoje nós vamos utilizar nessa aula as cores violeta claro da Decofix, lilás claro, um tonzinho de lilás que vocês tiverem para fazer a parte de cima em roxinho. Aline, mas eu não tenho nenhum roxinho. Usa qualquer outro tom, tá? Pega um pouquinho de azul, mistura com um pouquinho de branco e de rosa, monta um tonzinho arroxeado para fazer a parte de cima. Na parte de baixo, eu vou fazer uma mistura da cor magenta fluorescente com branco para fazer a primeira parte. E depois eu venho com a cor magenta primário para fazer a segunda parte. E por último eu venho com o contorno. Então bora lá. Aí na folhinha de vocês está numerado qual é a aula 2. E para a aula 2 nós vamos utilizar este esboço aqui, tá? Este esboço aqui. Você vai posicionar o seu esboço na sua cartela. Praticamente os esboços são parecidos. O que muda é a aula, tá? Agora a gente vai fazer a misturinha da nossa tinta. Está aqui, magenta. Essa é a cor magenta fluorescente da Decofix, tá? Fluo. Você faz uma misturinha aqui de branco com ela e vai montar um rosinha claro. Pra não ficar tão fluorescente, né, a nossa borboleta. A gente quer bonita. A gente quer um tom bem bonito, sem ser bem fluorescente. Mas ainda fica um pouquinho. Vou fazer aqui a parte de baixo da borboleta. Ó. Faz o contorninho da parte de baixo. E vou preencher. Esse pincel aqui é muito bom pra preencher. Sempre eu coloco um pouquinho de água nas misturas que eu vou usar, porque eu não quero um fundo muito grosso. Se você fizer com uma tinta muito grossa, você vai ter um fundo muito grosso e não é bom. Para a parte de cima, eu vou vir com a tinta lilás claro, cintilante. Ó, sempre começo o contorno e faço o preenchimento. E assim ficou o fundo da nossa borboleta. Agora eu vou fazer do outro lado. Lado 1 e lado 2, agora a gente vai deixar secar. Deixem sempre secar para vir com a finalização. A aula 2, eu acho ela um nível de dificuldade menor que a primeira. Porque na primeira a gente já foi logo com 2 tons, um em cima do outro, e esse só é esse. A única diferença é que aqui a gente vai trabalhar com cargas para fazer a parte de baixo da nossa borboleta, para facilitar. Porque quando você olha para esse desenho, você imagina aqui que eu fiz vários sombreamentos e não foi isso. Foi apenas um sombreamento com um pincel, que a gente vai usar agora o pincel chanfrado para fazer. Você vai pegar a cor magenta primário e a cor que você montou para o fundo, ó. E você vai fazer uma pequena matização. Vai fazer uma pequena matização desses 2 tons. Pronto. Agora você vai fazer aqui um sombreamento na parte de fora da asa. Fazendo um giro como se fosse fazer um botão de flores, ó. E aí você repassa algumas vezes para ficar bem sombreado. Vou novamente carregar o pincel, vou passar na matização com magenta primário, ó. Esse pincel aqui é muito bom, ele é da Sinoart e é o número 2. E vou fazer aqui, ó, mesma coisinha, só que num tamanho menor. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar daqui e vou girar. Pronto, vou passar aqui de novo na matização e vou repassar, ó. Repassei. Vou lavar o meu pincel para fazer do outro lado. Fica parecendo uma sainha, né, na borboleta. Observe que desse lado eu inicio dessa parte. Já desse lado, eu inicio de baixo para cima, porque eu tenho um maior controle sobre a minha mão. Eu vou iniciar aqui e vou girar. Lembrando que isso aqui deve estar devidamente seco, senão você não vai conseguir fazer este efeito.
Fiz um, vou carregar novamente o pincel para fazer o segundo aqui embaixo. Ó, girou. Observe sempre o lado para tentar ficar o mais igual possível, tá? Ó. Muito importante isso. Pronto. Isso aqui já está ok. Não precisa mais fazer nada, gente. Nada. Você só precisa realçar aqui essa parte com um pouquinho da tinta do fundo da borboleta, ó. Só isso. E está pronto. Agora é só correr pro contorno, que nós vamos fazer agora um contorno de zebrinha, muito fácil, toda com um pincel de preenchimento. Essa borboleta ela foi feita quase toda com pincel de preenchimento. Sempre gosto de trabalhar nessa parte com a tinta cintilante. Eu não misturo ela com nada, mas você pode fazer com o seu xadrez, tá? O que é que eu vou fazer agora nessa parte? Eu vou vir aqui, na minha borboleta, né? Linda, maravilhosa. Vou fazer o contorninho dela. Vou pegar a tinta que a gente montou, porque como é para contorno, eu preciso de uma tinta mais pigmentada. Então, vou vir aqui. Lembra aquela tinta que a gente montou na aula 1? Mesmo procedimento. Vou fazer aqui o contorno da minha borboleta. E agora sim, eu vou vir com a zebrinha. Começando daqui de cima. Você vai fazer... Vai puxar para baixo. E você vai só trazer como se fosse um dentinho pra baixo assim, ó. Grosso em cima e fino embaixo. Aí você gira, que é pra fazer o encontro, né? Ó, faz aqui, desce assim. Aí você vai fazendo esse joguinho, que é pra ficar tudo no mesmo padrão. Não ficar um diferente do outro. Ó, desceu. Aí você vai seguindo até não ter mais espaço para fazer. Agora, do outro lado, você precisa fazer do mesmo jeito, para ficar igual. Ó. Aline, mas eu não quero fazer esse esfumado. Posso? Pode. Usem e abusem da criatividade de vocês. Eu sempre aconselho vocês inovarem. Agora, eu vou fazer aqui a parte de baixo da minha borboleta, né? O contorno. Ó, contornei daqui. Eu peguei daqui porque eu não ia conseguir girar. O pincel tem o cabo curto, a cerda curta. Pronto. Aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que nessa parte aqui, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Só nessa parte aí você vai fazer assim. Aí você faz um para um lado, um dentinho para um lado de zebra. E gira a cartela. Pega daqui e faz pro outro lado. Faz um outro aqui. Não precisa nem pôr muito, já está ok. Agora vamos fazer o nosso corpinho, lembra? Cabecinha e buchinho, ó. É uma borboleta buchuda. E o corpinho. Anteninha com a bolinha na ponta. Agora a gente vai fazer o outro lado e a gente volta com a parte final. Para o outro lado, eu vou fazer logo a cabecinha do corpinho. Que aí eu já me baseio em tudo. Quando eu era criança, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu vi uma moça desenhando e eu perguntei a ela como ela fazia para desenhar tão perfeito. Ela falou assim para mim: todo desenho deve se começar pela cabeça. Foi, gente. E aí eu comecei a treinar, porque eu gostava muito de desenhar bonecos da Disney. E me dei bem. Por muito tempo eu ganhava um trocado das colegas para fazer desenhos pro quarto dos bebês. E eu amava demais. Bom, gente, aí aqui eu vou começar por aqui por dentro, porque eu vou olhando a distância de cada dentinho, tá vendo? Aí eu vou marcando pra ficar igual. Quantos tem de cada lado, ó. 1, 2. Aí agora vem o terceiro, né? Que esse grandão aqui tá na posição pra dentro, então eu tenho que trazer a mesma posição, ó. Ó.
Pronto. Aí agora eu tenho um na posição ao contrário, né? Indo pra cima. E tenho outro, a parte de cima, vindo pra baixo. Agora a gente vai pra essa parte aqui, né? Faz a bolinha, um lado, outro lado. E agora eu vou contornar, pegando daqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa, começar daqui. Fiz um lado, aqui eu vou trazer um lado. E aqui eu vou fazer o outro. E agora eu vou fazer uns pontos de luz com o pincel. Deixa eu secar que acabou retendo água. Os pontinhos de luz. Não precisa ser em todas, tá? Faz só na que você conseguir. Tem que ser pequenininho esses pontinhos de luz. Pra ficar com um efeito mais profissional, né, gente? Minha tinta acabou aqui. Pronto. Agora no corpinho. De um lado, do outro. E para a sombra, nós fazemos da seguinte forma. A gente faz logo com o branco. Aí a gente vem com o tom da tinta fluorescente para fazer aqui essa sombra em rosa. Faz um risquinho com branco. Por que é que eu tô fazendo logo um risquinho com branco? Porque a tinta fluorescente tem pouco pigmento e sem o fundo ela vai ficar transparente. Quando você faz o pinguinho com branco, você vai manter o tom dela original, certo? Está pronta, meninas, a nossa borboletinha. Mais uma aula concluída. Arrasem, usem a criatividade, façam as florzinhas, trabalhem muito a mente de vocês para que vocês possam estar evoluindo. A evolução só vem quando a gente começa a sair da zona de conforto e a se arriscar. Professora, eu fiz uma combinação, eu peguei a aula 2 e utilizei amarelo e rosa. Aí eu vou olhar o desenho, não vou olhar a cor. Claro que eu vou dar a minha opinião, se vai combinar os tons. Para isso, para aprender a combinar tom, você tem paleta de cores, você tem buquê de rosas, você tem várias opções na internet que você pode pesquisar, certo? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.